Você não é apenas um espectador neste conflito cósmico. Você é um guerreiro armado com a verdade. O amor estala de tensão. Um testemunho da batalha invisível travada diariamente ao nosso redor. Os demônios, esses antigos inimigos, tecem ilusões e enganos, mas é você que detém a chave para a sua ruína. Não é sobre recitar palavras vazias, mas abraçar uma verdade viva. A Bíblia não é apenas tinta no papel. É um sopro de poder divino, uma onda de poder celestial. Quando você pronuncia essas palavras sagradas, você não está apenas falando, você está declarando guerra contra as trevas. Muitos acreditam que os demônios são invencíveis, espreitando em cada canto, esperando para atacar. Mas aqui está a diferença. Eles não são os seres todo-poderosos que alguns temem que sejam. Sua verdadeira arma? Nossa ignorância. Eles prosperam no silêncio das verdades não ditas e nas sombras das mentiras incontestadas. É mais do que apenas uma sequência de palavras. É uma prova da vitória final já reivindicada. Considere o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um farol de esperança e força. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples, mas profunda. Essa é uma declaração de fidelidade a Deus e uma rebelião contra as trevas. Não é sobre colocar medo, mas despertar coragem e compreender que, embora o reino espiritual seja real, a vitória que nos foi prometida também é. Cada palavra da Bíblia que você fala é uma luz que atravessa as trevas, um lembrete para as forças do mal de que seu fim já está escrito. Mas por que não ouvimos mais sobre isso? Por que essa verdade poderosa não está nos lábios de todos os cristãos? A resposta é tão antiga quanto o próprio tempo: medo e complacência. Mas você, alma corajosa, pode mudar essa narrativa. Ao trazer esse conhecimento à luz, você não está apenas se defendendo. Você está recuperando um terreno há muito perdido. Visualize o impacto. Cada palavra que você fala não ecoa apenas no reino físico, mas ressoa no espiritual, enviando tremores de terror pelas fileiras do inimigo. Sua voz se torna um grito de guerra, um farol para os outros perdidos na névoa do medo e da dúvida. Este não é um aviso sombrio, é um convite à aventura. É um chamado para explorar as profundezas do poder divino e testemunhar em primeira mão o desmoronamento das fortalezas do inimigo. É uma jornada do medo à liberdade, da ignorância à iluminação. Ao permanecer firme, vestido com a armadura da palavra de Deus, lembre-se disto: você não está sozinho. Você faz parte de uma linha ininterrupta de guerreiros, cada um ecoando a mesma verdade triunfante através dos tempos. Os demônios temem esse conhecimento, pois ele significa a sua ruína. Portanto, assuma este manto com o coração leve e uma determinação firme. Mergulhe nas Escrituras com espírito de descoberta e desafio. Procure os versículos que ressoam em sua alma, que te capacitam e te encorajam a defender sua posição. Tenha como missão descobrir essas joias escondidas, compartilhá-las, vivê-las. Isto é mais do que apenas saber um versículo. É incorporar uma verdade e transformar sua vida em um testemunho do poder que está na palavra de Deus. Então dê um passo à frente. Fale e observe enquanto as sombras fogem diante da luz que você carrega dentro de você. Este é o momento, o seu chamado. O grito de guerra. É uma ação com Deus que coloca o diabo em fuga. Imagine um valentão que te ameaça até que você se levante, apoiado pela autoridade máxima. Isso é o que acontece quando você se alinha ao ritmo do céu. Submissão não tem a ver com fraqueza, e sim com a fonte de toda força. É a escolha de caminhar humildemente sob a mão poderosa de Deus, onde o favor flui como um rio.
É compreender que a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco são uma dádiva daquele que criou o universo. Cada noite de descanso, cada novo amanhecer, é uma prova do seu poder sustentador. Em nossa rendição encontramos força para permanecermos firmes. Agora vamos inverter o texto. Resistir ao diabo não é um desejo passivo, é um grito de guerra ativo. É reconhecer as formas sorrateiras com que ele tenta se infiltrar em nossos pensamentos e decisões, visando nos afastar do nosso destino divino. Mas aqui está o problema. Quando estamos totalmente sintonizados na frequência de Deus, o engano do diabo se dissolve. Ele não tem controle, nem reivindicação, nem poder. Como uma sombra dissipada pela luz, ele tem que fugir. Este não é um conto de fadas. É a realidade crua da guerra espiritual. O diabo quer que você seja ignorante, isolado e intimidado. Mas conhecimento é poder, e esse poder é seu. É a revelação de que quando está sob a autoridade de Deus, você supera as armadilhas do diabo. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando. Um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então, qual é o plano? É simples, mas profundo. Primeiro passo: caia nos braços da graça. Reconheça a sua necessidade de Deus, aquele que conhece o seu fim desde o início. Segundo passo: enfrente o diabo com a autoridade do céu apoiando você. Tenha a confiança silenciosa que advém de saber quem você é e a quem você pertence. Nesta jornada, lembre-se, o campo de batalha é muitas vezes a mente. Proteja ela ferozmente com a verdade, com o amor e com a palavra que é uma lâmpada para os seus pés. Seja todo pensamento levado cativo e tornado obediente a Cristo. Suas palavras têm poder, sua fé tem substância e seu Deus tem um histórico invicto. Na grande tapeçaria da eternidade, cada fio, cada um de vocês é vital. Você não é um espectador, você é um participante da maior história já contada. A vitória já está conquistada, mas as batalhas diárias ainda precisam da sua coragem, da sua fé, do seu sim a Deus. Então, ao entrar na luta, lembre-se do versículo que ecoa através dos tempos, um farol de esperança e uma declaração de vitória. Tiago 4, versículo 7 não é apenas um versículo. É o seu grito de guerra. É o lembrete de que no reino de Deus, o oprimido reina supremo. E Jesus, aquele que venceu o pecado e a morte, está lutando por você. Deixe este ser o seu hino, o seu grito de guerra. Ao se submeter a Deus e resistir ao diabo, observe enquanto o inimigo se dispersa. Enquanto a liberdade canta e enquanto você caminha na vida abundante destinada a você. Vamos refletir um pouco sobre os 7 filhos de um homem chamado Seva de Atos 19. Eles pensaram que poderiam imitar o poder de Paulo sem entender que sua força vinha de uma vida entregue a Deus. O fracasso deles foi um lembrete claro de que a autoridade sobre os demônios não significa saber as palavras certas, é sobre viver a vida da maneira correta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19 não é apenas um versículo. É um mandamento divino, um decreto celestial que, quando proferido com fé, põe os céus em movimento e os demônios em fuga. Enquanto algumas almas foram levadas para a eternidade na noite passada, você recebeu outro dia, uma outra chance de fazer da sua vida um testemunho do poder de Deus. O maior engano do diabo foi convencer Eva de que ela não precisava seguir a ordem de Deus. Ele teme a sua obediência porque é a arma que o torna impotente. A sua submissão a Deus não é apenas um ato de devoção. É um ato de guerra contra as forças que buscam a sua queda. Imagine que você está segurando uma espada, não uma qualquer, mas uma espada forjada em fogo divino, gravada com palavras de vida e esperança.
Esta não é uma história de guerreiros antigos. É sobre você, armado com um versículo que os demônios temem. Efésios capítulo 6, versículo 11, não apenas sugere, mas ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, por que tal apelo às armas seria tão vital? Pense nas inúmeras vozes de desânimo e medo que nublam nossas mentes diariamente. Não são apenas pensamentos aleatórios, são ataques calculados de um inimigo invisível. Mas é aqui que a nossa trama se revira. Não estamos indefesos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito não são meras metáforas. Tudo isso é o nosso arsenal, nossa defesa e nosso ataque em uma batalha por nossas almas. João capítulo 3, versículos 16 a 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma pausa e deixe que isso seja absorvido. Deus, o Criador do universo, não enviou seu Filho ao mundo para apontar o dedo ou desencadear a ira. Ele o enviou para resgatar, salvar e oferecer uma ponte de volta à esperança e à vida. Agora, imagine a consternação do diabo quando uma única alma compreende esta verdade. É como uma tocha acesa na masmorra mais escura. A maior arma do inimigo é o engano, nos convencendo de que somos indignos de amor ou que estamos além da graça. Mas no momento em que percebemos que Jesus não veio para condenar, mas para trazer vida, as correntes da culpa e do medo começam a quebrar. E aqueles momentos em que tropeçamos e caímos? Há uma voz que acusa, que nos arrasta na lama dos nossos erros. Essa não é a voz do Espírito Santo. Ele convence sim, mas nos leva ao arrependimento e à paz, não ao desespero e à desesperança. Reconhecer essa diferença é crucial. O diabo quer que você seja algemado pela culpa, mas Deus oferece uma armadura e um caminho de volta à liberdade. Efésios capítulo 4, versículo 27 oferece uma ordem direta, porém profunda. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Simples, certo? No entanto, nestas poucas palavras reside uma estratégia, um apelo à vigilância e ao autocontrole. É um lembrete de que mesmo a menor rachadura ou o menor ponto de apoio pode ser um convite aberto para a entrada das trevas. Mas a história não termina aí. Romanos capítulo 13, versículo 14 fornece o plano para a vitória. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um chamado às armas para nos revestirmos do caráter e do amor de Jesus, não deixando espaço para que a carne nos desencaminhe. Ao navegar pelos desafios e batalhas da vida, lembre-se deste versículo oculto e das verdades poderosas que ele contém. Guarde seu coração. Fortaleça seu espírito e permaneça firme no conhecimento de que você é amado, redimido e mais que vencedor por meio daquele que te ama. Deixe esta mensagem ressoar não apenas como um conceito distante, mas como uma realidade viva e vibrante em sua vida. Abrace, viva e compartilhe isso, pois assim você emana uma luz que não apenas ilumina o seu caminho, mas também rompe a escuridão que te rodeia. Veja bem, o diabo tenta prender você em um ciclo de culpa e vergonha, fazendo você acreditar que é definido por seus erros e que seu valor é medido por uma lista do que fazer e do que não fazer. Mas é aí que ele está errado. Nosso valor e nossa identidade estão enraizados em algo muito maior do que nossas ações. Eles estão ancorados no amor imutável de Deus. Então, como podemos combater esse leão que nos rodeia? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não apenas descreve o problema, mas oferece a solução. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É um chamado às armas, um grito de guerra por vigilância. Isso não significa viver com medo.
Significa viver com consciência, armado com a verdade e alicerçado na fé. Imagine-se como um vigia nas muralhas, com os olhos bem abertos e o coração firme, porque sabe a verdade. O diabo pode ser astuto, mas não é páreo para um coração fortalecido pela palavra de Deus. Ele ataca os fracos, mas o que encontra em você é um espírito fortalecido pela graça e pela verdade. E é aqui que viramos a mesa. Em vez de nos encolhermos de medo, vamos dar um passo de fé. Sejamos uma comunidade que apoia uns aos outros, compartilhando nossas lutas. Vamos lembrar uns aos outros da verdade que nos liberta. E quando a noite parecer muito escura, quando as vozes ficarem muito altas, vamos nos apegar a esse versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 9, e proclamá-lo com intrepidez. Vamos viver essa verdade mostrando ao mundo que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo futuro glorioso que Deus tem para nós. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a se juntar a mim em movimento de esperança e liberdade. Sejamos a luz que dispersa as sombras, a voz que fala a verdade no meio das mentiras. E se esta mensagem ressoou em você, se você sentiu aquela chama de esperança, então não guarde isso só para si mesmo. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Ao estudar a Bíblia, você descobrirá que desde a criação os humanos foram criados intencionalmente por Deus, para Ele mesmo e para seu prazer. Isso significa que você não veio do macaco ou de outro planeta, como algumas pessoas podem dizer. A Bíblia nos diz que cada um de nós foi criado, seja homem ou mulher, à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos de 26 a 28 diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Certa vez, vi alguém falar sobre isso de uma maneira que achei muito interessante em outro vídeo. Essa pessoa disse: Quando Deus criou todas as outras coisas, Ele falou com algo para que elas aparecessem. Por exemplo, Ele falou à terra e surgiram plantas e árvores. Ele falou com a água e criaturas aquáticas foram formadas. No entanto, quando se trata do homem, a Bíblia diz que Deus falou consigo mesmo como a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E registra que Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim, tudo se torna uma criatura conectada a uma fonte que, por sua vez, se torna seu habitat natural e sem a qual não sobreviveria. Deus é o habitat natural do homem e é por isso que a Bíblia nos diz que somos como seres mortos sem Deus se andamos nos nossos próprios caminhos. Isso nos ajuda a ver o quanto precisamos de Deus em nossas vidas, ainda mais do que imaginamos. Veja, depois de criar o homem à sua imagem, Deus soprou sua própria vida nele. Se você ler mais em Gênesis, verá que o homem era parceiro de comunhão de Deus. Ele visitou Adão com frequência e foi a fonte do poder dele. Você pode ver esse poder quando Adão nomeou todos os animais que Deus trouxe para ele, sabendo seus nomes sem que Deus lhe dissesse como deveriam ser chamados. Ele também demonstrou que, embora estivesse em sono profundo quando Eva foi criada, quando acordou e a viu, percebeu que ela havia vindo dele e até a chamou de mulher pela primeira vez. No entanto, quando ambos caíram da glória e perderam seu lugar no Éden, a humanidade mergulhou numa vida sem a presença de Deus e se tornou sujeita ao domínio e controle do diabo. Mas através da morte e da obra redentora de Jesus Cristo na cruz, a Bíblia diz que somos restaurados à unidade com Deus e o Espírito de Deus pode agora viver novamente em nós. Veja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a demonstração da natureza multifacetada de Deus que é capaz de renunciar e viver em nossos corpos naturais sem nos consumir completamente.
Acredito que todas essas coisas demonstram o amor de Deus por seu bem mais precioso, a humanidade, você e eu. Veja, se você ler a Bíblia, verá como as pessoas comuns se tornaram extraordinárias quando a presença de Deus veio sobre elas. Elas se tornaram portadoras literais de Deus. Onde quer que fossem, as pessoas percebiam que havia algo de extraordinário nelas. Os patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, demonstraram isso. Mesmo em meio à fome, eles prosperaram. Quando Faraó e Abimeleque tentaram tirar Sara de Abraão, Deus tomou isso como algo pessoal e veio buscá-los. Quando Labão foi atrás de Jacó para tentar machucá-lo, Deus o advertiu durante a noite para ter cuidado com o que lhe dizia. Quando os próprios irmãos de José o venderam como escravo por inveja dos seus sonhos de grandeza, a Bíblia diz que, porque Deus estava com ele, ele teve o favor, mesmo sendo escravo e prisioneiro. Eu poderia continuar, mas tenho certeza de que você entendeu. Espero usar a mensagem deste vídeo para te encorajar a buscar a presença de Deus, até que você também receba o Espírito Santo. Por favor, entenda que a partir do momento em que você se torna filho de Deus, seu Espírito passa a viver dentro de você. Porém, mesmo que o Espírito Santo viva dentro de você, você precisa receber mais da sua presença para que haja uma manifestação de Deus para aqueles ao seu redor. Deixe-me dar um exemplo. A Bíblia diz que temos o Espírito de Deus como garantia da nossa herança. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 diz: Em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Isto acontece num novo nascimento. Mas há outro derramamento que cria um transbordamento desse mesmo Espírito, que vai além de nós, tornando nossas vidas notáveis para os outros. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os discípulos se reuniram no cenáculo e o Espírito Santo desceu como um vento forte e impetuoso. Quando o Espírito repousou sobre eles, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, dando glória a Deus. O mesmo Pedro, tímido, que negou Jesus alguns dias antes, se apresentou diante de uma multidão de milhares de pessoas e proclamou corajosamente o Evangelho, levando 3.000 a Cristo. Isso, meu amigo e minha amiga, é uma evidência do transbordamento do Espírito Santo em você. Então, conforme registrado em Atos, a Bíblia nos conta que eles se reuniram para orar novamente, o lugar tremeu, eles foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho com intrepidez, apesar de serem ameaçados pelos líderes religiosos. Estes são sinais evidentes de que você se tornou um portador da presença de Deus. Nada pode te deter, pois você está dominado por alguém maior do que aquilo que está diante de você. Você se lembra do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Deixe-me listar alguns sinais que irão te acompanhar quando você receber o Espírito Santo em sua vida. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você descobrirá um sentimento mais profundo de confiança em Deus, que produz intrepidez diante de situações assustadoras ou incertas. Isso ficou evidente na vida de pessoas como Abraão, Davi, José, Moisés e os seus discípulos. Certa vez, quando as pessoas viram a intrepidez e a sabedoria dos discípulos, sabendo que eram pessoas comuns, elas souberam que isto era obra de Jesus. Elas concluíram que haviam passado por algum tempo com Jesus. A Bíblia até nos diz que quando o Espírito Santo habitar em nós, ele vivificará nossos corpos naturais de maneira sobrenatural. Meu amigo e minha amiga, você precisa pedir graça para passar mais tempo com Deus, até que as pessoas percebam que o que vem de você não é natural. As muitas distrações no mundo podem parecer excitantes, mas estão roubando de você a vida cheia de maravilhas que vem com o ato de ser um vaso de Deus para o mundo. E o preço é simples: passar cada vez mais tempo com Jesus. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, você verá certas manifestações sobrenaturais.
A Bíblia chama essas manifestações de Deus de dons do Espírito. O dom de Deus é, na verdade, o transbordamento da presença de Deus com alguém que toca a vida das pessoas ao seu redor. Você lembra que alguém tocou nas roupas de Jesus e recebeu cura sem que Jesus sequer impusesse as mãos sobre ela? Você também já leu sobre como a sombra de Pedro curava as pessoas quando ele passava por elas na rua? Temos também os lenços tirados do corpo de Paulo e curando pessoas. A funda de Davi matando o gigante Golias com um só golpe. José interpretando facilmente o sonho do faraó, ou Daniel sendo capaz de contar ao rei Nabucodonosor seu sonho e sua interpretação sem ser informado de qualquer detalhe sobre ele. Tudo isso não são obras humanas, são resultados de pessoas que se tornaram vasos do Espírito de Deus. No dia a dia, elas eram homens e mulheres comuns como você e eu. Porém, o que as tornou grandes foi que, onde quer que fossem, elas levavam Deus e na presença dele, tudo é possível. Oro para que essas palavras despertem em seu coração uma fome por mais presença de Deus em sua vida. Honestamente, o nosso mundo hoje precisa mais do que apenas palavras de identificação com Cristo. Ele precisa começar a sentir Deus em nossas vidas. Quando receber o Espírito Santo em sua vida, as pessoas se sentirão mais confortáveis para compartilhar seus problemas pessoais com você e testemunhar que se sentem mais seguras conversando com você. Quando eu era mais jovem, certa vez ouvi pessoas dizerem isso sobre homens e mulheres de fé que eu admirava. Então comecei a buscar esse efeito também, até ouvir pessoas falando isso de mim. Não pratiquei nada, foi apenas o fluir de Deus em mim. Foi o que aconteceu com a mulher junto ao poço e Jesus. Ela provavelmente não contaria sobre si mesma a estranhos tão facilmente, mas o fez com o Salvador. Por quê? Havia algo reconfortante, amoroso e pacífico nele. Se você ouvir isso, saiba que não é você, mas a presença de Deus que está em você. José é a prova de que quando você tem a presença de Deus, você terá favor. A Bíblia diz que quando os caminhos de uma pessoa agradam a Deus, Ele faz com que até os inimigos da pessoa vivam pacificamente com ela. José era escravo, mas foi promovido a mordomo-chefe da casa do seu senhor. Quando foi acusado injustamente pela esposa dele e por causa disso preso, ele obteve o favor do carcereiro e de seus companheiros de prisão. Esse favor passaria a falar por ele perante o faraó, dando-lhe a oportunidade de usar seus dons para interpretar o sonho do rei e salvar milhares de vidas. As pessoas certamente te ajudarão quando você tem a presença de Deus. Outro sinal da presença de Deus em sua vida é que você fica sensível ao pecado e se sente desconfortável quando vê algum pecado em você ou ao seu redor. Qualquer pessoa que gosta da presença do pecado ou da prática dele é alguém que carece da presença de Deus. Não importa quão atraente seja o pecado, você descobrirá que está continuamente inquieto. Mesmo quando peca, você não encontrará paz até que busque misericórdia e se arrependa. Este é um sinal de que você carrega a presença de Deus. Um último ponto sobre esses sinais é que seu coração sempre se encherá de compaixão pelos outros, especialmente pelos incrédulos ou pelos desamparados. Você se sentirá menos crítico e mais verdadeiro e sempre pensará em como contribuir para a transformação deles. Sempre irá partir seu coração ver pessoas a caminho do inferno e longe de Jesus. Agora, a palavra de Deus traça claramente o quadro de como nutrir e acomodar mais a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Reserve um tempo para a oração e jejum. Dedique-se ao estudo e à meditação da palavra de Deus. Compartilhe sua fé com outras pessoas. Quando faz essas coisas, você está se abrindo para o Espírito da presença de Deus como um canal para Ele tocar o mundo ao seu redor. Estas não são coisas que você faz uma ou duas vezes e espera ver manifestações. Elas devem se tornar seu estilo de vida. Você deve pedir a Deus que te ajude a amá-lo e buscá-lo genuinamente até que você se torne um vaso digno para o seu uso. Não peça a Ele para fazer de você seu vaso porque você deseja ter poder. Esse é um desejo egoísta e Deus não honrará isso. Contudo, com um coração puro, segundo Deus, quanto mais você se abrir à presença de Deus,
Você perceberá que demonstrar aos outros é apenas um dos benefícios da presença de Deus em você. O principal benefício é que você desfruta constantemente da comunhão com Deus, onde Ele te protege, te ensina, te fortalece em momentos de fraqueza e te conforta em momentos de dor. Na nossa jornada de fé, é fácil imaginar os ataques espirituais como eventos dramáticos, quase cinematográficos. Mas a realidade é muitas vezes muito mais sutil e insidiosa. Ao contrário das representações grandiosas que vemos na mídia, a guerra espiritual nem sempre vem acompanhada de uma voz estrondosa ou de um demônio visível. É fundamental compreender que o inimigo, o diabo, opera principalmente através do engano, preferindo passar despercebido, sussurrando mentiras e dúvidas em nossas vidas. Considere as formas sorrateiras como esses ataques se manifestam. Frequentemente, eles se assemelham aos desafios comuns da vida, mas com uma peculiaridade. É como caminhar em meio a uma neblina, sem perceber que ela está lentamente desviando você do seu caminho. Você pode começar a enfrentar uma série de acontecimentos infelizes, um após o outro. De repente, você está lidando com uma série de problemas. Perder emprego, passar por tragédias familiares ou acidentes inesperados. Parece que você está preso em uma tempestade sem fim e a cada trovão, seu foco se desvia ainda mais de onde deveria estar, em Jesus. Mas é aqui que reside a verdadeira batalha, a maneira como você responde a essas coisas. Essas ondas implacáveis de problemas visam distrair você e inundar seu coração com desespero e dúvida. Qual é a intenção do diabo? Desviar o olhar da solução que é sempre Jesus. Lembre-se, quando está focado nas tempestades ao seu redor, você pode facilmente começar a afundar no medo e na desesperança. Vamos nos inspirar na história de Pedro andando sobre as águas. Em meio a uma tempestade, Pedro vê Jesus e sai do barco com fé. Inicialmente ele está indo muito bem, mas no momento em que tira os olhos de Jesus, as ondas o dominam e ele começa a afundar. Esse momento nos ensina uma lição vital. Quando as ondas de ataques espirituais aumentam, quando você se sente mal e que está se afogando nos problemas desse mundo, a chave é manter os olhos firmemente em Jesus. É esse foco inabalável nele que te manterá à tona. Então, meu amigo e minha amiga, se você se sentir oprimido pelas repentinas tempestades da vida, lembre-se de Pedro andando sobre o mar. Mantenha seus olhos em Jesus. Nele, você encontrará força para permanecer firme contra essas correntes ocultas. No meio da nossa jornada, há um sinal sutil, mas profundo, que muitas vezes passa despercebido. O ressurgimento de velhos hábitos. Imagine que você está no caminho da transformação, abraçando um novo modo de vida em Jesus Cristo. Você se arriscou, foi batizado e se comprometeu com uma vida de retidão. É como emergir de uma crisálida, onde o velho eu dá lugar a uma existência nova e piedosa. Mas aqui está o problema: a transformação é uma jornada e não um destino. O diabo, com seu jeito astuto, não está disposto a te liberar tão facilmente. Pense nisso como um cabo de guerra espiritual. Você está puxando para uma vida de retidão, e lá do outro lado está o diabo puxando você de volta aos estilos de vida e hábitos passados. É uma batalha de vontades, onde velhos amigos podem reaparecer disfarçados de boas intenções, mas sutilmente empurrando você para erros do passado. Essas não são meras coincidências, são movimentos calculados em um jogo de xadrez espiritual com o objetivo de atrapalhar o seu progresso. Considere a parábola do semeador em Mateus 13, onde Jesus fala sobre sementes que caíram entre espinhos. Essas sementes brotam, mas os espinhos, as preocupações da vida e o engano da riqueza, a sufocam, impedindo o crescimento frutífero. Isso é semelhante à nossa jornada espiritual, recebendo a palavra com alegria, mas as complicações dos hábitos passados e as plantas espinhosas dos velhos vícios podem sufocar nosso crescimento espiritual. Por isso é fundamental estarmos atentos às amizades que mantemos. Cerque-se de pessoas que te impulsionem para frente, não daquelas que te arrastam de volta às sombras do seu passado. Escolha um progresso em vez da regressão, a luz em vez das trevas. Cuidado também com o isolamento, pois é uma tática do manual do diabo. Lembre-se, na união reside a força. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não fomos feitos para navegar sozinhos na jornada da vida. Prosperamos na comunhão com outros verdadeiros cristãos e na força coletiva de uma comunidade enraizada na fé. Nesse caminho que chamamos vida, especialmente como escolhidos de Deus, chega um momento em que um pesado manto parece cair sobre nossos ombros.
Esse não é apenas um manto qualquer. Ele é tecido com fios de desânimo e tingido com a profunda cor da depressão. É mais do que um mero dia ruim, é um sinal claro de um ataque espiritual direcionado ao seu coração e ao seu espírito. Imagine isso, sua alegria, antes brilhante como o sol da manhã, começa a diminuir. Sua esperança, que antes era sólida como uma rocha, começa a desmoronar como areia. É como se a própria fé, que tem sido a sua luz, parecesse tremer num vento implacável. Você se sente sobrecarregado, como se estivesse carregando uma montanha nas costas e tudo ao seu redor parece cinza e sem cor. Mas aqui está o ponto de virada na nossa história. Não estamos indefesos. Dentro de cada um de nós arde o fogo inextinguível do Espírito Santo. Essa presença divina é a nossa fortaleza contra esses ataques invisíveis. O diabo, com todos os seus esquemas astutos, pretende extinguir a nossa luz interior, mas o que ele esquece é que a nossa luz é alimentada por uma fonte eterna. O campo de batalha não é de carne e osso, é uma arena invisível onde as forças espirituais se chocam. Como guerreiros da fé, a nossa armadura não é forjada por mãos humanas, ela é dada pelo próprio Deus. Essa armadura nos protege não apenas nas batalhas que vemos, mas também naquelas que não vemos. Quando sentimos esse peso do desânimo, isso é um chamado às armas. É hora de nos ajoelharmos em oração, pedindo a Deus que reabasteça as nossas forças, que nos envolva numa paz que está além de qualquer compreensão terrena e que reacenda a alegria e a esperança dentro de nós. Lembre-se, a paz de Deus é como um rio. Flui, refresca e traz vida aonde quer que vá. E não vamos esquecer o poder do companheirismo. Estenda a mão para seus irmãos e irmãs em Cristo. Suas orações e palavras de encorajamento são como um bálsamo para a alma cansada. Juntos formamos uma corrente inquebrável de fé, elevando uns aos outros quando um de nós vacila. Nos momentos em que as coisas parecem sombrias, quando a paz parece um sonho distante e o estresse se apega a você como uma segunda pele, saiba que não são meras coincidências. É um cabo de guerra espiritual para o seu coração. A vontade de desistir, a luta na sua vida de oração, o sentimento de desconexão na sua comunidade, o esgotamento da sua energia e a perda de motivação, tudo isso são sinais que mostram que o diabo está tentando te desviar da sua posição, que é o caminho de Deus. Mas aqui está a sua arma secreta. Os ataques do diabo são uma prova da sua importância no grande plano de Deus. Você está sendo um alvo porque é uma ameaça para as trevas com a sua luz. Então, quando você se sentir pesado nesse manto de desânimo, lembre-se, isso não é um sinal de derrota, mas um chamado para se levantar e um lembrete do seu valor nessa guerra espiritual. Nas trincheiras da nossa jornada espiritual há um indicador sutil, porém profundo de um ataque espiritual, o peso repentino da oração. É como se do nada nossas orações parecem escalar montanhas íngremes e intransponíveis. Cada palavra um passo trabalhoso, cada apelo um suspiro ofegante. Não se trata daqueles dias comuns em que nosso ritmo espiritual parece errado. Não, isso é diferente. É como tentar falar em meio a uma névoa densa, onde até a oração mais simples parece um grito de guerra. Vamos falar a real aqui. É fácil cair em uma rotina onde falar com Deus se torna uma tarefa que continuamos adiando na nossa lista de tarefas. Mas não se trata de mera preguiça ou cansaço espiritual. É a resistência tangível no ar, do tipo que deixa o coração pesado e o espírito cansado. É uma guerra entre a carne e o espírito, onde a estratégia do diabo é cortar a nossa linha vital, a comunicação com Deus. Nesses momentos em que a oração parece mais difícil, é quando ela é mais necessária. Não é apenas uma batalha de palavras, é uma luta pela conexão da sua alma com o seu Criador. O próprio Jesus nos mostrou o caminho quando disse que algumas batalhas só são vencidas através da oração e do jejum. É nesses tempos de seca espiritual que devemos ir mais fundo, jejuando com uma ferocidade que corresponda ao nosso fervor na oração. Imagine o seguinte: nos momentos tranquilos de luta, quando você se sente mais desconectado, essa é a sua chance. Não é um sinal para recuar, mas um apelo às armas. É o momento de intensificar suas práticas espirituais, não por medo, mas por fé. Ao mantermos nossos sentidos espirituais aguçados, olhos e ouvidos abertos às mudanças sutis na nossa atmosfera espiritual, não estamos apenas nos defendendo, estamos lançando um contra-ataque. O diabo pode jogar desespero, colocar o desânimo sob o disfarce de probabilidades esmagadoras, mas lembre-se do apóstolo Paulo. Náufrago, apedrejado, açoitado, preso e espancado, ainda assim, não quebrado. Sua jornada não foi apenas de provações físicas, mas de triunfos espirituais.
A sua resiliência é uma prova do poder que existe dentro de nós, o poder de transformar o que parece ser uma derrota espiritual numa transformação de força divina. Doenças físicas, turbulência emocional e batalhas mentais podem parecer eventos aleatórios na vida, mas às vezes são mais do que isso. Podem ser táticas do diabo para nos desviar do nosso jogo espiritual, mas aqui está a nossa arma secreta, o poder indomável de Deus dentro de nós. Ao nos voltarmos para Ele, buscando força e proteção, não estamos apenas sobrevivendo a ataques, estamos construindo uma fortaleza espiritual. Guarde seu coração e sua mente. Esteja vigilante sobre o que você deixa entrar em sua vida. Influências e comportamentos mundanos não são apenas más escolhas, podem ser portas abertas para ataques espirituais, mas não deixe o medo ser seu guia. Em vez disso, deixe que esses momentos sejam um catalisador de crescimento, uma oportunidade para aprofundar a sua confiança e fé em Deus. Você já sentiu como se do nada a vida simplesmente jogasse uma bomba em você? É nisso que estamos mergulhando hoje. Imagine isso. Em um momento, tudo está calmo e de repente é como se uma tempestade atingisse sua vida. Mas não é qualquer tempestade, é uma tempestade que parece ser um propósito, uma direção. Quase como se tivesse você como alvo. Não é azar ou acaso, é um sinal claro de ataque espiritual, especialmente para os escolhidos de Deus. Veja, as batalhas que enfrentamos não são apenas o que vemos e tocamos. Elas não são apenas sobre o aqui e agora. Nossa verdadeira luta é contra forças invisíveis, aqueles governantes e poderes no reino espiritual. É uma batalha tão real quanto possível, travada não com armas físicas, mas com a armadura espiritual. Agora, quando essas mudanças inesperadas na vida nos atingem, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Mas lembre-se, essa não é apenas uma batalha, é um chamado às armas. É um chamado de Deus para despertar, dizendo para não confiarmos na nossa força, mas na dele. Nesses momentos, a nossa fé precisa ser como uma âncora, nos mantendo firmes em meio à tempestade. Vejamos sempre a Bíblia, a palavra que nos guia nesses tempos tumultuados. Ela está repleta de sabedoria, orientação e promessas, que são como um farol no escuro. E não se esqueça do poder do companheirismo. Cerque-se de verdadeiros cristãos. Eles são o seu batalhão, o seu sistema de apoio, prontos para erguer e encorajar você em sua caminhada com Deus. Lembre-se, essas mudanças repentinas na vida podem parecer obra do diabo, mas com Deus, ao nosso lado, a vitória não é apenas uma possibilidade, é uma garantia. Quando as coisas parecem caóticas, quando a paz e a clareza parecem memórias distantes, isso é outro sinal revelador de um ataque espiritual. Mas não estamos indefesos. O diabo pode ter como objetivo roubar, matar e destruir, mas estamos armados com algo muito maior, o poder e a autoridade que nos foram dados pelo próprio Deus. Não faça isso sozinho. Apoie-se em seus irmãos cristãos para oração e apoio. Busque aquela paz divina que só Deus pode dar. O Espírito Santo não é apenas um consolador, ele é o nosso guia através da névoa desses ataques. Escreva amém nos comentários se você crê nisso. Apegue-se às promessas de Deus e deixe o Espírito Santo te encher de clareza e consolo. E observe, enquanto você supera cada desafio espiritual na sua vida. Você pode ter encontrado algumas ocorrências estranhas ou pode ter ouvido outras pessoas falarem sobre ver vultos ou enxergar demônios. Nessa mensagem, quero usar a Bíblia para te ajudar a compreender este assunto antigo e complexo. Os demônios podem realmente mudar sua aparência? Eles podem realmente aparecer no mundo físico? Usaremos a Bíblia para examinar isso de perto, mas antes de começarmos, é crucial que, como cristãos, aceitemos a finalidade das Escrituras. O que quero dizer? Qual é a finalidade das Escrituras? A finalidade das Escrituras significa que a Bíblia é suficiente como a palavra completa de Deus. Ela é suficiente para nós como seguidores de Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. A palavra de Deus é a autoridade máxima em qualquer assunto, não importa qual seja. Aqueles que acreditam que as opiniões e acordos humanos podem anular a palavra de Deus estão enganados. Podemos ouvir muitos pontos de vista sobre um assunto, mas a palavra final não foi dada até ouvirmos de Deus. Isso significa que podemos recorrer à Bíblia em busca de orientação sobre qualquer assunto, inclusive sobre demônios. Veja, a Bíblia é um livro fascinante que cobre uma vasta gama de assuntos sobre a vida e a existência humana, desde amor e compaixão até seres espirituais e entidades demoníacas.
No entanto, você já se perguntou se a Bíblia fala se os demônios podem se transformar fisicamente de uma forma para outra? Bem, o problema é o seguinte: embora a Bíblia fale sobre possessão demoníaca, ela não afirma explicitamente que os demônios podem transformar um humano em outra criatura, como um cachorro ou um gato, por exemplo. Essa ideia não é apoiada na Bíblia. Os demônios descritos na Bíblia são seres puramente espirituais e não físicos. Isso significa que os demônios são imateriais. Eles são como o ar, pois não podemos vê-los, mas podemos senti-los quando se movem ao nosso redor e principalmente ver os resultados de suas atuações. É isso que quero dizer quando digo que os demônios são criaturas imateriais. Agora, é importante compreender que o reino espiritual é diferente do mundo físico em que vivemos. No mundo físico, por exemplo, muitas coisas como o tempo, o espaço e a gravidade têm um impacto significativo nas nossas vidas. Contudo, no reino espiritual, estas coisas não se aplicam. Elas simplesmente não existem. Isso significa que as leis naturais que governam o nosso mundo físico são diferentes daquelas do mundo espiritual. É por isso que pode não ser correto dizer que os demônios podem mudar de forma, como vemos nos filmes de terror, por exemplo. Compreender o mundo em que os demônios vivem pode ser um desafio, porque as regras que governam o seu mundo não são as mesmas que as nossas. Como os demônios não são seres físicos, é provável que possam se transformar. Isso significa que é possível que eles se disfarcem de uma forma que confunda a nossa compreensão da sua existência. Considere o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nesse versículo, aprendemos que Satanás não aparece agitando uma faixa que diz: "Olá, eu sou o diabo". Não, ele é esperto. Em vez de fazer com que o pecado e o mal pareçam totalmente ruins, ele adota esse ato de esperteza. Imagine, ele brilha, cintila e parece absolutamente charmoso. Ele se disfarça de anjo e muitas vezes usa o nome de Deus, fazendo com que a rebelião à palavra do verdadeiro Deus pareça bastante razoável, transformando o pecado em algo que parece ser bom. Seu plano de jogo é inverter as coisas, fazendo com que o que é verdade pareça falso, transformando o pecado no que parece certo e fazendo com que a escuridão pareça brilhar mais do que a luz. Muitas pessoas não sabem que Satanás pode ser muito enganador para atingir seus objetivos. Às vezes, ele se esconde atrás de uma fachada de bondade para ganhar a confiança das pessoas, apenas para atacar quando estiver no meio delas. Esta tem sido a sua estratégia desde que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele usou isso novamente para enganar Davi e fazer um censo de Israel, embora Deus tivesse ordenado que não o fizesse. É uma tática simples, mas poderosa. Considere isso por um momento. Você já se perguntou por que existem tantas religiões falsas ao redor do mundo hoje? A resposta direta é por causa do engano do diabo. Ele é muito astuto, assim como seus demônios. Vejamos uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, ou seja, qualquer um que pregar o evangelho que vá além daquele que recebemos, essa pessoa é amaldiçoada. Meu amigo e minha amiga, você já se perguntou por que muitas religiões falsas começaram através de um encontro com algum ser angelical ou uma visão? É bastante intrigante, não é? Mas a verdade é que esses chamados anjos podem não ser o que parecem. Na verdade, eram demônios disfarçados de anjos de luz, apenas para enganar os fundadores dessas falsas religiões. Pense nisso por um momento. Se você fosse o diabo, você apareceria para essas pessoas vestidas de vermelho, com 2 chifres, um garfo na mão e uma longa cauda? Claro que não. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, o diabo vem como um anjo de luz com uma verdade distorcida. É um esquema simples, mas muito perigoso. É por isso que a Bíblia adverte fortemente que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Jesus e os apóstolos ensinaram, essa pessoa será amaldiçoada. Você sabia que algumas religiões populares no mundo hoje começaram com a afirmação de que os anjos lhes trouxeram revelações divinas sobre Deus e como adorá-lo? É verdade que, de acordo com a Bíblia em Hebreus 13, não devemos esquecer de mostrar bondade para com estranhos, pois podem ser anjos disfarçados. Também sabemos que os anjos são reais
E uma de suas tarefas é ministrar aos que receberam a salvação, como mostra Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hoje existem muitas religiões ao redor do mundo com milhões de seguidores que foram fundadas em falsas alegações de visitações divinas por supostos anjos. Como resultado dessas visitas, foram apresentados a doutrinas e vícios satânicos que promovem a adoração de Satanás. Lúcifer, que agora é Satanás, sempre foi um enganador. Jesus fala sobre isso em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade no diabo, meu amigo e minha amiga. Se ele foi capaz de enganar 1/3 dos anjos no céu para se juntar a ele na sua rebelião contra Deus, então devemos estar cientes do seu engano astuto. O nome Lúcifer significa cheio de luz, e não é de admirar que ele saiba como se transformar em um anjo de luz a qualquer momento. Contudo, podemos ter certeza de que ele não é da luz. Considere o que disse o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui podemos ver claramente a diferença mais significativa entre anjos e demônios. É da natureza dos anjos rejeitar totalmente a adoração, pois a adoração pertence a Deus. Contudo, é da natureza dos demônios pedir e aceitar a adoração. Na verdade, Satanás e seus anjos anseiam por adoração. Agora, por que tomei tanto tempo falando sobre o caráter de Satanás? É bem simples, porque todos os seus demônios o seguem. Eles refletem diretamente tudo o que vêm fazer. Todos eles têm a mesma natureza. É por isso que o apóstolo João ensina que não devemos ficar surpresos com o fato de Satanás poder se transformar exteriormente para se tornar um anjo de luz. Quando ouvir pessoas afirmando ter algum tipo de encontro com supostos anjos, aconselho você a tomar cuidado, pois esses sonhos, visões ou encontros podem não ser verdadeiros. Não aceite apenas tudo o que dizem a você, pois às vezes esses encontros são inspirados por demônios e não por Deus. Da mesma forma, todos os demônios são enganosos. Eles podem não necessariamente mudar sua aparência física, mas podem alterar a perspectiva daqueles que desejam enganar. O anticristo fará o mesmo durante o fim dos tempos, enganando muitos para receberem a marca da besta. Meu amigo e minha amiga, há uma grande batalha acontecendo no reino espiritual entre as forças do mal e do bem, do engano e da verdade, das trevas e da luz. Você deve estar equipado com o conhecimento desta guerra para não ser vítima da manipulação do diabo. Quando falamos sobre essas diferentes formas que os demônios podem assumir, não se trata tanto de uma mudança física, mas mais de como eles manipulam as coisas. A mudança de forma não consiste em transformar sua aparência, mas são ajustes astutos e inteligentes na forma como as pessoas veem ou vivenciam esses demônios na vida real. Além de poderem fingir ser anjos de luz, os demônios também podem assumir o controle das pessoas. Por exemplo, pense na história do endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. A Bíblia conta repetidamente como Jesus encontrou pessoas possuídas por demônios em seu ministério terreno. A história do homem gadareno possuído por demônios nos mostra que eles têm um desejo forte e gritante de habitar corpos humanos ou mesmo em animais. Essa história também revela que os demônios preferem habitar em corpos ou vagar pela terra em vez de serem enviados para o inferno onde eles realmente pertencem. Ao possuir corpos, eles podem ter presença física nesse mundo, causando danos e caos. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, Jesus compartilhou uma lição poderosa. Ele explicou que se um demônio for expulso, retornar e encontrar a pessoa vazia, ele voltará com 7 demônios ainda mais fortes para assumir o controle. É por isso que é crucial deixar Jesus encher o seu coração e permanecer fiel, se mantendo cheio do seu espírito. É como Paulo aconselha sabiamente em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Mas aqui está a boa notícia. Um demônio não pode possuir um verdadeiro cristão. Por que não?
porque o genuíno espírito da luz já habita dentro dele, impossibilitando a coexistência do espírito das trevas. É uma verdade tranquilizadora para aqueles que andam na luz da fé. No entanto, hoje, muitas pessoas não acreditam na existência de demônios. Alguns veem isso como mentiras fabricadas destinadas a manter as pessoas escravizadas a práticas religiosas ou com medo. Contudo, a Bíblia ensina e confirma que os demônios são verdadeiros seres espirituais. Eles existem com o objetivo de ajudar Satanás a destruir a vida das pessoas, voltando elas contra Deus, as oprimindo e as manipulando. Veja bem, a ideia de mudança de forma demoníaca, frequentemente retratada em filmes e na literatura, não tem base na Bíblia. Os demônios são seres espirituais e não possuem corpos que lhes permitam mudar sua forma física. No entanto, eles podem enganar as pessoas, aparecendo como anjos de luz ou como defensores da verdade. A sua capacidade de mudança não é física, mas sim espiritual, visando levar as pessoas ao erro. Portanto, como verdadeiros cristãos, é importante que permaneçamos firmes e vigilantes, usando a palavra de Deus como nossa principal referência para discernir assuntos que dizem respeito a visões demoníacas ao nosso redor. No entanto, é crucial lembrar que quando cremos em Jesus, temos autoridade sobre os demônios, independentemente de sua capacidade de mudar de forma. Esta é a herança de cada verdadeiro cristão. Como Jesus confirma em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Temos essa herança gloriosa em Jesus. Na verdade, não temos motivos para temer ou nos deixar enganar pelas mentiras do diabo. O Espírito Santo é maior e vive e trabalha em nossas vidas, nos capacitando para detectar e vencer todos os demônios que estão diante de nós. Ao olharmos para a imensidão e beleza do universo, é difícil não reconhecer o quão incrível Deus é. Ele fez o universo e tudo o que nele há. Pense em como até o menor átomo foi criado pela sabedoria e pelo poder de Deus. A Bíblia nos diz que nada foi feito sem ele. Neste vídeo vou compartilhar 10 dos seres mais misteriosos mencionados na Bíblia. Prometo que isso irá surpreendê-lo e também inspirá-lo a ter uma devoção e um amor maior e mais profundo por Deus. O número 1 da nossa lista é uma criatura que a Bíblia chama de Behemoth. O gigante é um animal enorme mencionado na Bíblia em Jó capítulo 40, versículos 15 ao 24. Era uma criatura imparável e destemida. Não podemos dizer exatamente que tipo de animal era, mas era um herbívoro que vivia perto da água, mesmo em um rio inundado e caudaloso. O gigante era forte e musculoso, ocupando o primeiro lugar entre as criações de Deus, e somente seu Criador poderia domá-lo. Tinha uma cauda enorme que balançava como um cedro, e não podia ser capturada. Algumas pessoas pensam que pode ter sido um hipopótamo, um rinoceronte ou um elefante. No entanto, sua cauda semelhante a um cedro não combina com as caudas desses animais, o que os exclui. Quando Jó queria respostas de Deus, a Bíblia nos diz que Deus apareceu e falou diretamente com ele. Deus basicamente disse: "Vou fazer as perguntas aqui." Deus usou o gigante para mostrar seu ponto de vista a Jó. O gigante era incrivelmente poderoso e assustador de ver. Nem Jó nem ninguém tinha o direito de criticar a obra de Deus. Aquele que criou uma grande besta como o gigante merece nosso respeito, admiração e adoração. Para ajudar a Jó a lembrar seu lugar no mundo, Deus apontou a ele duas das criaturas mais poderosas, o gigante na terra e o Leviatã no mar, o que nos leva à segunda criatura misteriosa. O número 2 é o Leviatã. O Leviatã é uma grande e estranha criatura marinha descrita na Bíblia como uma fera temível, com ferocidade monstruosa e grande poder. A palavra hebraica para Leviatã vem de enrolado ou torcido. E Isaías capítulo 27, versículo 1, o chama de serpente veloz e monstro marinho. O Antigo Testamento tem algumas referências ao Leviatã. A maioria das passagens o descreve como uma criatura real conhecida pelas pessoas. No Salmo 104, Deus é louvado como aquele que criou o habitat para o Leviatã. O livro de Jó, capítulo 41, versículos 1 ao 34, nos descreve o Leviatã, destacando sua crueldade, força e tamanho. Essa criatura não pode ser amarrada ou domesticada e é tão assustadora que é melhor deixá-la em paz. Tem uma forma graciosa, mas está bem protegida por escamas e o seu peito é tão impenetrável como as suas costas. O Leviatã tem dentes assustadores e qualquer um que chegar perto de sua boca terá uma surpresa mortal. Mesmo homens fortes e poderosos ficam aterrorizados com essa criatura. Nenhuma arma pode derrotá-lo e ele não pode ser enjaulado porque pode quebrar o ferro como se fosse palha. O Leviatã
deixa marcas profundas na terra e cria um rastro poderoso na água. Isso significava que o Leviatã era um animal que vivia na água, mas podia chegar à terra. Embora algumas pessoas pensem que o Leviatã está relacionado com o crocodilo, a descrição bíblica não corresponde. Talvez essa criatura esteja extinta hoje ou viva nas profundezas inexploradas do oceano. Contudo, a descrição de Deus no livro de Jó, capítulo 41, conclui dizendo que o Leviatã é o verdadeiro rei dos animais. Agora, o próximo ser misterioso da Bíblia, o Anjo da Morte ou o Destruidor. A história do Anjo da Morte ou do Destruidor em Êxodo mostra quão poderoso e misericordioso Deus é. Deus usou diferentes pragas para libertar os israelitas do controle do faraó. Apesar da força dessas pragas, elas não persuadiram Faraó a deixar os israelitas partirem. No final, foi o Anjo da Morte que trouxe a liberdade aos israelitas. Deus os instruiu a marcar suas portas com o sangue do cordeiro e eles foram poupados da devastação que atingiu o Egito naquela noite. Este anjo é bom ou mau? Nós não sabemos, mas uma coisa é certa: ao longo da história, o Anjo da Morte tem sido uma ferramenta de julgamento de Deus, trazendo destruição sobre aqueles que vão contra a sua vontade. O anjo matou todos os primogênitos dos egípcios, causando grande luto em todo o Egito, inclusive no palácio do faraó. Contudo, o anjo poupou os primogênitos dos israelitas e seus animais. O anjo da morte simboliza tanto a justiça como a misericórdia, e a sua história nos lembra das consequências de desafiar a vontade de Deus e da importância de ter fé no seu plano. Eles também nos lembram que a misericórdia e o perdão estão sempre disponíveis se admitirmos os nossos erros e buscarmos a orientação de Deus. Embora existam muitos mistérios cercando este ser, não podemos deixar de ficar surpresos com a soberania de Deus ao ordenar a este anjo que cumpra suas ordens. Isso nos leva ao outro ser misterioso da Bíblia, o número 4 da nossa lista, que são os querubins. A primeira aparição desses anjos está em Gênesis capítulo 3, com a história de Adão e Eva e sua desobediência no Jardim do Éden. Foi dito a eles para não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles desobedeceram. Essa história também sugere que eles podem ter tentado comer da árvore da vida para viver para sempre, mas foram expulsos do Éden. No versículo 24 do livro de Gênesis, deixa claro que o caminho para a árvore da vida era guardado por um querubim com uma espada flamejante. Que tipo de ser são os querubins? Os querubins são guardiões do santuário sagrado de Deus. Eles não apenas protegem o jardim do Éden, mas também guardam a presença de Deus dos seres pecadores. A Bíblia mostra que o seu papel vai além da proteção, pois foram incluídos no desenho da Arca da Aliança e do Tabernáculo. Eles simbolizam significado espiritual e autoridade divina. A visão profética de Ezequiel descreve os querubins como seres com asas, mãos e olhos. Eles ajudavam o sumo sacerdote a ter acesso ao Santo dos Santos, ao mesmo tempo que lembravam ao sumo sacerdote a sua indignidade. Graças à obra redentora de Cristo na cruz, os querubins já não bloqueiam o acesso ao trono de Deus, nos permitindo nos aproximar com ousadia da presença de Deus. Embora só possamos compreender verdadeiramente este ser quando chegarmos ao céu, os querubins representam obediência e lealdade ao Deus Todo-Poderoso, servindo como um lembrete constante de sua santidade e julgamento. O contraste entre os querubins e Lúcifer serve como uma história de advertência sobre o perigoso caminho do orgulho e do desafio contra Deus. Agora, vamos para o próximo ser misterioso, o número 5, que são os serafins. Os serafins são outra classe de seres angelicais, ligados à visão que o profeta Isaías teve de Deus no templo, quando Deus o chamou para se tornar um profeta. Serafins significa ardentes. De acordo com Isaías 6, é digno de nota que os serafins são anjos que adoram a Deus continuamente. Cada serafim tem 6 asas. Eles usam 2 para voar, 2 para cobrir os pés e 2 para cobrir o rosto. Os serafins voam ao redor do trono no qual Deus estava sentado, cantando seus louvores e chamando atenção especial para a glória e majestade de Deus. Esses seres também atuaram como agentes de purificação para Isaías quando ele iniciou seu ministério profético. Um deles colocou uma brasa sobre os lábios de Isaías e, segundo o próprio livro de Isaías, capítulo 6, versículo 7, ele disse: "Veja, isto tocou os seus lábios, a tua culpa será tirada e o teu pecado expiado." Como outros tipos de anjos santos, os serafins são completamente obedientes a Deus e estão particularmente focados na adoração eterna a Ele. O número 6 são os demônios.
Embora tenhamos diluído o significado da palavra hoje, demônios nunca foram concebidos para ser um nome que incluímos em nosso vocabulário diário. Os demônios são mencionados inúmeras vezes na Bíblia. O Antigo Testamento se refere a eles diretamente como demônios ou espíritos malignos, e às vezes em um sentido mais obscuro como príncipe das trevas, como em Daniel capítulo 10. O Novo Testamento menciona demônios muitas vezes, chamando-os de demônios ou espíritos malignos. Os demônios são entidades poderosas que transcendem nossa experiência comum de espaço e tempo. Eles são seres espirituais. A Bíblia sugere em Apocalipse, no capítulo 12, versículos 4 e 9, que os demônios foram originalmente criados como anjos e existiram como parte do exército angelical de Deus. Contudo, quando Satanás se rebelou contra Deus, um terço da hóstia angelical juntou-se a ele na sua rebelião. É por isso que Jesus se refere a eles coletivamente como o diabo e seus anjos. Esses anjos caídos que se rebelaram com Satanás são os seres aos quais as Escrituras se referem como demônios. Os demônios são misteriosos porque são seres espirituais. Eles podem viver em outro corpo para causar calamidades como doença, agitação e suicídio. Apesar do mistério, uma coisa é certa: o destino dos demônios é o fogo eterno, segundo o que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso nos leva ao próximo ser misterioso da Bíblia. O número 7 é Lúcifer. O livro de Isaías, capítulo 14, relata um ser conhecido com o nome de Lúcifer, a estrela da manhã. Em Isaías, capítulo 14, versículo 12, podemos ver: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Além disso, Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 ao 18, descreve e dá uma visão do passado de Lúcifer. Lúcifer era uma criatura deslumbrante e espetacular. No entanto, sua rebelião contra a ordem divina de Deus o levou a cair em desgraça. Antes de sua queda, Lúcifer era de fato uma bela criatura. Ele é provavelmente um dos anjos mais lindos e poderosos que Deus criou. A Bíblia o chama de vários nomes, incluindo acusador, serpente, Satanás e dragão. Esses nomes são representações de sua personalidade e de sua atuação atual. Ele representa todo o mal que você vê e conhece no mundo, pois seu maior objetivo é ferir o povo de Deus e destruí-lo. Porém, um dia, assim como aconteceu com seus demônios, Deus promete trancá-lo no lago de fogo por toda a eternidade. Agora o número 8, que é um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque está envolto em mistério e tem uma importância significativa, tornando sua história bastante intrigante. O nome Melquisedeque significa Rei da Justiça ou Rei Justo, refletindo suas ações justas e corretas e o retratando como governante adequado que defende a justiça e a retidão em seu domínio. A história de Melquisedeque é uma chave para a compreensão dos mistérios do sacerdócio de Jesus, também conhecido como o Rei da Paz. No livro de Hebreus, a Bíblia compara o sacerdócio do Antigo Testamento ao sacerdócio eterno de Jesus, enfatizando a natureza eterna do sumo sacerdócio de Cristo na ordem de Melquisedeque. Não tendo nenhuma genealogia ou histórico registrado, Melquisedeque é descrito como semelhante ao Filho de Deus. Esta profunda semelhança reflete o sacerdócio de Jesus, que continua para sempre. O fato de que sua genealogia não pode ser rastreada ilustra a natureza eterna do sacerdócio de Melquisedeque e a sua notável semelhança com o Filho de Deus. Quando Abraão devolveu o dízimo a ele, isso reconheceu a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque, prenunciando o excelente sacerdócio que Jesus mais tarde encarnaria. E agora, vamos ver o próximo ser. O número 9 são anjos. Os anjos são mensageiros de Deus, seres espirituais com inteligência, emoções e vontades. De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo 14, eles são verdadeiros seres espirituais sem corpo físico, embora possam ocasionalmente assumir formas físicas. Apesar da falta do corpo físico, eles têm personalidade. Ao contrário da crença popular, o seu conhecimento é limitado, o que significa que não possuem um conhecimento abrangente como Deus, embora pareçam ter um conhecimento maior do que os humanos. Ao contrário dos humanos, os anjos não precisam estudar o passado, eles experimentaram isso. Os anjos, como todas as criaturas, estão sujeitos à vontade de Deus. Os anjos são um tipo de ser completamente diferente dos humanos. A lição mais significativa que podemos aprender dos anjos é a sua obediência imediata e inquestionável aos mandamentos de Deus. E agora, sobre a última, mas não menos importante das criaturas misteriosas de que a Bíblia fala. O número 10 são os 24 anciãos.
Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 4, está escrito: Em volta do trono havia outros 24 tronos, e sentados neles estavam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham coroas de ouro na cabeça. A Assembleia dos 24 Anciãos é um relato cativante e misterioso que ocupa uma posição de destaque nos reinos celestiais. Esses presbíteros estão sentados em tronos ao redor do trono central de Deus e suas identidades não são explicitamente reveladas na Bíblia. No entanto, é provável que simbolizem representantes da Igreja. Seu significado é enfatizado por seus trajes adornados em branco brilhante e coroados com ouro. A cor branca, usada pelos mais velhos, é frequentemente associada aos crentes e simboliza a justiça que Cristo nos deu na salvação. Além disso, as coroas douradas dos anciãos indicam que eles não são anjos, pois os anjos nunca são representados com coroas. A adoração a Deus pelos 24 anciãos é inspirada pelos querubins ou criaturas vivas que adoram a Deus perpetuamente dia e noite. Isso aumenta o mistério e a maravilha do reino celestial.